Hoje a gente vai falar sobre os principais medos que as mulheres apresentam na hora de começar na costura criativa. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Então, olha aqui, fichas, eu tenho fichas. Estou muito chique, gente. Quando você tem fichas, o negócio tá ficando sério, entendeu? Mas olha só, se você é nova por aqui, se você é novata aqui nesse canal, se você não sabe o que está acontecendo, eu sou a Dona Bia Lira e o que está atrás da câmera aqui é o Sr. Renê, meu esposo, cônjuge, marido. E a Casa Criativa é uma loja que já tem 3 anos, é uma loja barra ateliê, barra escola. O que mais, Renê? Que já temos 3 anos, vamos fazer 3 anos agora em março, sempre erro, março. A Casa Criativa surgiu de pura necessidade, tá? Para quem não conhece a história, eu fiquei desempregada, fui mandada embora de uma empresa que era uma multinacional e a minha família toda já sempre esteve envolvida com artesanato. Então aí a gente viu uma oportunidade de começar um negócio novo e foi assim que surgiu a Casa Criativa. Dentro da Casa Criativa a gente tem venda de tecidos, depois no final da live a gente fala sobre isso, mas além da venda do material, também dava aulas presenciais lá. As aulas também, além das presenciais, tinham os cursos e aulas online, aqui no YouTube também, inclusive. E a gente focou mais nisso depois de pandemia e ninguém mais pode se reunir, então a gente focou 100% no online. E aí eu queria falar com vocês, depois de contar um pouquinho da experiência, a gente vai falar sobre os 3 principais medos que eu enxergo nas minhas alunas quando a gente fala sobre iniciar na costura criativa, tá? Eu sei que muitas de vocês têm o sonho de aprender costura criativa, aprender a costurar, aprender a mexer na máquina, e muitas de vocês também têm o sonho de poder viver daquilo que realmente gosta de fazer, né? De poder estar mais próximo da família, de ter horários mais flexíveis, de você, de repente, não ter que ficar dando satisfação para um chefe ou qualquer coisa desse gênero, né? E aí, dentro disso tudo, dentro dessa vontade de aprender a costurar, vem junto esses medos e a gente vai falar sobre eles aqui. Vocês ficam muito preocupadas quando a gente fala sobre iniciar na costura. Eu falei um pouco sobre isso ontem, sobre investimento. Meu Deus, quanto que eu vou gastar? Eu vou gastar um absurdo. E não, você não vai gastar um absurdo para começar na costura criativa. E eu garanto para você que se você tem o desejo de aprender a costurar, é porque realmente esse desejo vai se tornar uma grande transformação na sua vida, sabe? E aí, a grande pergunta de quem está começando é: mas por onde eu vou começar? Como que eu vou começar na costura criativa? E eu tô aqui para te dizer hoje que para você começar na costura criativa, a coisa mais importante que você tem que fazer é buscar informação. O que eu quero dizer com isso? Dentro do artesanato, né, tem muitas pessoas que, assim como eu que estou aqui falando com vocês, tem outras pessoas que estão aí dando aulas, vendendo passo a passo, vendendo o curso, e tá tudo bem, tá? Mas busquem, o mais importante quando eu falo para vocês buscarem informação, é vocês buscarem uma informação de qualidade. Ouçam o que as pessoas têm para dizer e tente filtrar aquilo que realmente é importante para você. Não adianta a gente pegar e buscar informação de uma fonte só, de uma pessoa só e achar que vai estar tudo certo. Não. Busque informações de vários lugares, boas informações. Isso vai te ajudar muito para que você consiga alcançar seu objetivo na costura criativa. Tem um ditado que diz que quem quer ir rápido vai sozinho, mas se você quer ir mais longe, é melhor você ir acompanhado. Então, se você quer ir mais longe na costura criativa,
sugiro que você arrume uma companhia, que você busque informação, que você procure tudo que pode te ajudar antes de você, de fato, colocar a mão na massa, de você sair igual uma louca comprando a primeira máquina que aparecer na sua frente. Não façam isso, ok? Não façam isso. Segunda coisa super importante sobre isso, quando você buscou informações e informações de qualidade, e eu sei que muitas de vocês se preocupam com, meu Deus do céu, Bia, como é que eu vou fazer isso sozinha? Eu vou cortar o tecido, eu vou gastar o material, e aí se não ficar bom, eu vou jogar esse dinheiro fora. Calma. Calma, não fiquem aflitas, vai dar tudo certo. Sempre para quem está começando, a minha dica principal eu sei, gente, eu sei que existem tecidos maravilhosos no mercado, de todas as marcas, de todos os tipos, de todas as estampas, eu sei, tá? Mas para quem está começando, não adianta você pegar e você ir nessas lojas de tecido e comprar tecidos caríssimos para você começar ali a produzir suas primeiras peças. Por quê? A realidade é que, possivelmente, essas suas primeiras peças não vão ficar boas. É a verdade, ok? As primeiras peças nunca ficam boas. Por quê? Você não sabe mexer na máquina. Você está aprendendo, você está treinando, você está praticando. Obviamente, com o tempo, você vai ver que, poxa, agora minha costura ficou boa. Aí você vai lá e faça um investimento num tecido que seja melhor, naquela estampa que você olhou e você estava apaixonada. Mas não saiam por aí gastando dinheiro desenfreadamente, porque no começo não vai ficar bom, entendeu? Não vai ficar exatamente como você achou que iria ficar. E para você evitar tanto a frustração de a sua peça não ficou do jeito que você queria, quanto com a frustração do gasto que você gastou, tipo, uma grana num tecido digital, que a gente sabe que é mais caro, e aí você errou aquela peça, a peça ficou feia, não ficou bacana, você vai ficar se sentindo mal também com relação a isso, com relação a esses gastos exorbitantes. Quando eu falo sobre gastos, eu também falo sobre máquina de costura. Por quê? As grandes artesãs aqui do mundo do YouTube, das mídias sociais, a maioria delas, gente, são patrocinadas por grandes marcas de máquinas de costura, né? De todos os tipos. Quando a gente olha essas artesãs, ou até eu mesma que tô ali, na maioria dos vídeos, estou costurando com uma máquina industrial, né? A gente olha e eu não faço propaganda, não faço mais propaganda de máquinas de costura, né? Tipo, compre essa ou compre essa. Geralmente o pessoal me pede dicas, né? Principalmente aí quem tá começando, e eu dou algumas dicas com relação à máquina de costura. Mas a gente olha essas artesãs e aí eu já vi muita gente, já presenciei muitas mulheres que estavam iniciando, nunca tinham pego numa máquina, foi lá e já fez um investimento gigantesco para comprar uma máquina industrial. Gente, comprar uma máquina industrial para quem está começando na costura criativa é como se você estivesse comprando uma Ferrari no dia que você está tirando a sua habilitação. Sabe? É essa comparação. A máquina industrial, ela é uma máquina que ela foi projetada para ser para você fazer costura em linha de produção. Então é uma máquina que tem uma velocidade, ela costura super rápido. A maioria delas tem controle de velocidade, vai costurar mais rápido ou mais devagar, né? Mas mesmo o devagar na máquina industrial é rápido, entendeu? Então não adianta, você vai acabar perdida numa máquina industrial. Já vi, como falei para vocês, mulheres que estavam iniciando e já foram lá e compraram uma máquina industrial por pura
fugiu a palavra, porque foi influenciada a comprar uma máquina industrial e aí depois sofria, meu Deus, olha só, gente, a máquina de costura, no geral, tanto a doméstica quanto a máquina industrial, ela tem vários botões, né? Tem botão em cima, botão embaixo, ajusta o tamanho do ponto, ajusta a tensão da linha. E quando a gente não sabe, a gente vai querer mexer em tudo. E não tem problema você mexer em tudo. Mas você mexer em tudo numa máquina industrial é diferente de você mexer em tudo numa máquina doméstica. Eu vou contar um exemplo para vocês aqui, contar a história. Eu tive uma aluna nas aulas presenciais aqui, que eu tinha uma das máquinas que, eu contei para vocês ontem que antes a gente só tinha máquinas eletrônicas nas aulas, né? E uma dessas máquinas eletrônicas era uma Brother. E ela tinha três tipos de velocidade. Uma bem devagarzinho, uma média e uma que ia mais rápido. E ela só gostava de costurar naquela máquina. Por quê? Ela chegava lá, sentava e já botava a velocidade da máquina no mínimo. Ela falava assim, eu amo costurar nessa máquina, porque tem essa velocidade cruzeiro. Ou seja, ela ia costurando bem devagarzinho, ela conseguia ter mais controle daquilo que ela estava fazendo, ela era iniciante. Muitas vezes quando a gente tá ali começando, a gente não tem controle no pedal ali da máquina, a gente já tá achando que a gente está dirigindo um carro, pisa aquilo e vai embora. Então, ela gostava de costurar naquela máquina porque ela falava que era velocidade cruzeiro. E então, nas máquinas domésticas, a gente consegue ter um controle melhor dessa velocidade, da potência da máquina, né? Então, quando a gente fala sobre o medo do investimento, busquem informações que vão te ajudar, procurem pessoas que são, de repente, especialistas em máquinas de costura, perguntem para quem já tem experiência. Olha só, eu tô vendo aqui, tô em dúvida entre duas máquinas, o que você acha que é melhor? E as pessoas vão te ajudar, gente. Vão te ajudar. Não deem tiro no escuro, tá? Não deem tiro no escuro, porque assim como a compra do tecido, a compra da máquina, tudo isso é dinheiro que você vai gastar. Então não gaste dinheiro à toa. Gaste o seu dinheiro de maneira sábia e procure informações de pessoas que realmente vão te ajudar. Um outro ponto, e aí, gente, esse daqui é um ponto complexo e vamos falar sobre isso com relação a um outro medo quando a gente fala sobre costura criativa. Olha só, estamos em pleno século XXI, né? E eu ouço de alunas e de pessoas que me procuram, que querem aprender a costurar, enfim, que, eu quero aprender a costurar, mas é uma coisa muito de vó, né? Eu ouço isso. Nós estamos no século XXI e eu ouço que costura é coisa de vó, que é coisa de dia. É minha mãe aposentada que faz. E eu tô aqui para falar para você que não. Não. Hoje em dia a costura criativa, a costura no geral, né? Mas eu falo aqui da costura criativa. Ela já transformou a vida de muitas pessoas, de muitas mulheres, de muitas famílias. Eu acompanho artesãs aí nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu tô sempre lá. Eu sei que são famílias que são sustentadas com o dinheiro da costura criativa, com o dinheiro da costura que a mulher coloca ali dentro de casa. Então, hoje em dia, a costura não é mais como era antigamente. Quando, na época das nossas avós, na época das nossas mães, além das aulas normais que tinha na escola, minha mãe falava que tinha algumas aulas, minha mãe conta isso, que tinha dentro do próprio colégio. A mãe tinha a aluna, mulheres, tá? Homens não. Mulheres tinham aulas de bordado, tinham aulas de pintura e tinham aulas de costura. Olha só, antigamente, quando tinha casamento, né? Então você ia casar lá com o cara e tal.
você ganhava uma máquina de costura de presente de casamento. Por quê? Você tinha a obrigação de saber costurar para você cuidar do seu marido, cuidar da sua casa. Hoje em dia não é mais assim, gente. Hoje em dia não é mais assim. Então, por mais que a gente ainda tem essa figura de que é a vovozinha que está sentada ali atrás da máquina, não. Hoje em dia, costura é uma coisa que está tanto no meio, que está no meio da mulherada, quanto no meio dos homens. Tem muitos homens costurando hoje em dia. Eu converso muito com um grupo de alunas do Arteira e mostrei até para elas um garoto, ele não tem 30 anos, não tem. E ele ficou desempregado durante a pandemia e já costurava, fazia umas coisas e resolveu pegar firme na costura. Ele faz peças incríveis. Eu vou dar um pouquinho mais de exemplo e contar um pouco mais da história desse garoto nas próximas lives, mas é só para vocês entenderem que costura não é mais como era antigamente, não é mais aquela coisa de vó, não é mais aquela coisa de mãe, que só fazia os reparos das roupas do pessoal de casa. Olha só, logo que eu abri a loja, chegou uma aluna veio me procurar, porque sempre que tinha vaga para as aulas, eu divulgava nas mídias sociais, né? E entrou em contato, eu colocava no WhatsApp e entrou em contato uma aluna, né? Querendo tirar dúvidas de horários e preços e tal. E aí ela falou assim, meu sonho sempre foi mexer na máquina de costura, sempre foi aprender a costurar e minha mãe nunca deixou. E eu fiquei curiosa, falei assim, mas por que sua mãe nunca deixou, né? E aí ela falou pra mim assim, que a mãe dela, a vida inteira foi costureira, não de costura criativa, né? Costureira de roupa. Ela costurava a roupa do zero e também fazia reparos nas roupas e tal. E a vida inteira costurou. Era uma senhora que era divorciada, que ela criou 3 filhos sozinha, pagou faculdade para os 3 filhos com o dinheiro da costura. E ela falava que ela não queria essa vida para a filha dela. Olha só o pensamento da mulher lá atrás, né? Ela não queria aquilo para a filha dela, mas aquele trabalho de costura criou 3 filhos dela, né? E a menina sempre teve vontade de aprender a costurar e a mãe nunca deixava porque falava que não queria aquela vida para ela. Muito louco, né? Você pensar que como a costura foi passada ali de mãe para filha e a mãe não queria que a filha costurasse. Resumo da ópera, hoje ela tem a máquina dela, ela costura, faz... Ela não... Ela já era uma senhora de idade, né? Quando ela me procurou. E para ela não era mais um ganho, né? Ela não queria ganhar dinheiro com aquilo, para ela era só o prazer de aprender a costurar. E ela conseguiu aprender a costurar, fazer as coisas para dar de presente e tal. Mas esse pensamento de o que as pessoas vão achar sempre passa pela cabeça de quem está querendo aprender a costurar. Ainda existe, por mais que o pessoal não fale sobre isso, ainda existe muito preconceito com relação à costura. Porque todo mundo tem essa ideia de que costura é uma coisa de vovó. Quem faz uma costura criativa ou mesmo uma costureira de corte e costura que produz roupas e tal, ninguém enxerga a costureira como uma profissão digna. É sempre uma coisa meio rebaixada, quando na verdade não deveria ser. E a gente teve prova disso com relação a quem sabe costurar agora durante o ano passado, durante a pandemia. A gente se viu numa situação que a gente não podia sair de casa sem uma proteção, a gente não tinha como comprar porque não existia e quando existia era caríssimo. Tô falando de máscara. Era caríssimo e a mulherada começou a produzir produzir máscara tanto para dentro de casa mesmo, né, para os familiares, quanto para venda. Olha a importância da costura. Você pensa, se não existissem costureiras,
ou mesmo as artesãs. Se não existissem as artesãs que produziram as máscaras, como é que ia ser? Agora a gente está num momento que agora já tem máscara por aí, máscara descartável, já está mais acessível. Mas quando aconteceu aquele boom, se não tivesse sido as mulheres produzindo máscara, eu não sei o que ia ser. Talvez essa proliferação da doença teria sido muito pior, não é mesmo? E para finalizar, os medos da costura criativa, a gente precisa, eu já falei um pouco sobre isso ontem, mas eu vou reforçar aqui. A gente precisa saber os nossos limites, tá? A gente precisa saber que eu já tenho experiência. A outra artesã que você acompanha, que você ama as peças que ela faz, ela também já tem experiência. A outra lá, que você assiste os vídeos do YouTube dela, ela também já tem experiência. Mas todo mundo começou igual a você, sem saber lufas, sem saber passar uma linha na máquina. Todo mundo começou sem saber nada. Então, esse medo da gente se sentir inferior, a gente tem esse sentimento de, ai, nossa, mas eu tô fazendo e não tá ficando bom. É normal. É normal porque a gente olha grandes artesãs fazendo peças incríveis, né? E a gente quer chegar naquilo, a gente quer fazer aquilo que ela tá fazendo. Mas a gente tem que entender que a gente tem os nossos limites, que ninguém nasce sabendo. Que eu comecei sem saber nada, a fulana começou sem saber nada, a Beltrana começou sem saber nada. E todo mundo foi evoluindo. Um dia você vai fazer só costura reta, no outro dia você já tá pregando viés, no outro dia você já aprendeu a colocar um zíper, no outro dia você já aprendeu a fazer uma nécessaire, você já tá fazendo uma mochila, uma bolsa. Então, a gente tem que entender os nossos limites. O mais importante é a gente entender os nossos limites. Óbvio que com a prática, com o treino, com a persistência, as suas peças, você vai ver a diferença. Eu vou te sugerir até uma coisa aqui. Se você é iniciante na costura e você vai começar agora ou você ainda tem pouca experiência na costura, pega uma peça, faça uma peça simples e faça, mas você não vai vender, você não vai dar para ninguém de presente essa peça. Você vai deixar essa peça guardadinha e deixa ela lá. E aí você vai praticar, vai pegar outras coisas, aprender outras técnicas, vai se aperfeiçoar. E daqui uns 2, 3 anos você vai ver aquela peça ali. Você vai olhar aquilo e vai falar assim, meu Deus, como é que eu saí disso para isso? Né? E aí você vai entender que essa transformação disso que você aprendeu, dessa coisa nova que você aprendeu, que esse resultado é fruto do seu trabalho, é fruto da sua persistência, é fruto do seu treino, é fruto do fato de que você não desistiu. Isso é muito importante. Se você está começando agora, faz isso. Guarda essa peça e daqui uns 2 anos você volta e olha para aquela peça. Você vai sentir orgulho da artesã e da costureira que você se tornou. De verdade, faça isso. Para todos esses medos que a gente tem na hora de começar na costura criativa, para todos eles tem uma solução, tá? De repente foi alguns desses que eu citei aqui. Você tem receio com relação ao investimento que você vai fazer, eu tenho medo de cortar e gastar esse tecido, eu tenho medo porque minha mãe me colocou muito medo, eu fiquei meio traumatizada. Para todos esses medos existe uma solução, tá? Não fiquem apavoradas achando que só porque você tem esse medo que está te bloqueando que você não vai conseguir costurar. Sim, eu te garanto que você vai conseguir costurar. A gente só precisa, de repente, tratar esses medos para você conseguir alcançar o objetivo desse sonho da costura criativa. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia.
Eu espero vocês amanhã, 9 horas da noite, para vocês acompanharem essa live de costura que vai ser muito louca. Vocês pediram tanto pro Renê estar ali na máquina e amanhã ele vai estar ali atrás da máquina costurando para vocês, tá bom? Beleza? Beleza. Ó, um super beijo, muito boa noite e até amanhã.